Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Como os senhores sabem, nós estamos na quarta parte do livro, que aborda a tutela executiva. Nós estamos tratando, nesse momento, dos títulos executivos judiciais e vamos analisar, no vídeo de hoje, o inciso 1º do artigo 515, que tem a seguinte redação. São títulos executivos judiciais as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Conforme afirmado por Humberto Teodoro Júnior, o título executivo, por excelência destinado ao cumprimento forçado da sentença, é a sentença condenatória. Tradicionalmente, divide-se as sentenças cíveis em 3 espécies: meramente declaratória, constitutiva e condenatória. Mas somente essas últimas conteriam com a especial eficácia executiva, que autorizaria o Estado a implementar, independentemente da vontade do devedor, o comando emergente deste provimento. Na nota de rodapé de número 464, tem uma passagem doutrinária do professor Humberto Teodoro Júnior. Os interessados podem dar pause para tomar nota. Conforme a página for descendo na leitura, vai aparecer aqui embaixo também, uma vez mais, essa previsão. Mais uma vez eu digo que os interessados podem efetuar pause para fazer a leitura. Eu vou me furtar de fazer a leitura para que o vídeo possa evoluir melhor. Bom, ocorre que a carga condenatória da sentença não deriva tão somente das demandas que veiculam pedidos condenatórios. Fazer a leitura de uma passagem bibliográfica, ao final, como de costume, eu indico para os senhores a referência bibliográfica. Aspas. Tal eficácia, a determinação para uma parte cumprir prestação perante a outra, não se faz presente só nas chamadas sentenças precipuamente condenatórias. Vale dizer, as que têm na condenação seu comando principal. Exemplos: a sentença condenando o réu ao cumprimento de obrigação contratual, ao pagamento de indenização por ato ilícito, etc. As sentenças declaratórias e constitutivas também portam, normalmente, eficácia condenatória, pois, com algumas exceções, veiculam condenação do vencido ao pagamento das custas judiciais e dos honorários do advogado do vencedor. São chamados efeitos anexos da sentença. E relativamente a tais verbas de sucumbência, aquelas sentenças funcionam como título executivo. O mesmo é válido para as sentenças de improcedência do pedido do autor e de extinção do processo sem julgamento de mérito, ambas primordialmente declaratórias. Em suma, a parte condenatória de toda e qualquer sentença, a parte da sentença que determina ao autor ou ao réu o cumprimento de determinada prestação, é sempre um título executivo. Essa é a referência do professor Luiz Rodrigues Vamber e Eduardo Talamini,
a obra completa está sendo destacada na tela agora para os senhores. Bom, próxima referência bibliográfica que a obra traz. Aspas. A condenação abrange o comando emergente de toda e qualquer sentença proferida no processo civil, seja em ação declaratória, constitutiva ou condenatória, que contenha, ainda que parcialmente, preceito condenatório de uma das partes. Assim, por exemplo, a sentença de improcedência de ação declaratória, que condenar o autor em honorários e despesas processuais, é condenatória nesta parte, condena ao pagamento de quantia, caracterizando-se como título executivo judicial, ensejando a execução das despesas e honorários por meio do instituto do cumprimento da sentença. Essa passagem doutrinária está na tela aí para os senhores, a citação completa. Bom, importante consignar que esse dispositivo experimentou significativa e profunda alteração em seu conteúdo nos últimos anos. Inicialmente, constava do artigo 584, inciso 1º, na redação original do CPC de 73, que afirmava ser título executivo judicial, aspas, a sentença condenatória proferida no processo civil. A Lei 11.232 de 2005, responsável pela relevante alteração que experimentou a sistemática processual executiva, alterou seu texto para que passasse a constar que considera-se título executivo judicial, aspas, a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Uma observação quanto ao trâmite legislativo deste projeto de lei, que resultou na edição da Lei 11.232 de 2005, é significante para sua adequada interpretação. O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados previa que seria considerado título executivo judicial a sentença condenatória proferida no processo civil, repetindo-se sua redação original do Código de Processo Civil de 1973. Quando do debate político no Senado Federal, casa revisora daquele projeto, empreendeu-se uma significativa alteração em seu texto, passando ele a prever como título executivo judicial o que nós acabamos de ver, a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia. Tendo sido a alteração empreendida pela casa revisora, era forçoso que houvesse o retorno à casa iniciadora, o que não ocorreu. Parte da doutrina passou a sustentar, dessa forma, que esse dispositivo era eivado de inconstitucionalidade formal, devendo ser lido em seu lugar a redação originária do Código de Processo Civil de 1973. O novo CPC parece ter corrigido este equívoco. Vejamos o quadro abaixo com a evolução histórica do texto deste dispositivo. Então aqui, destacado para os senhores, a redação original no CPC de 1973. Seria título executivo judicial, sentença condenatória proferida no processo civil. No projeto de lei aprovado na Câmara, mais uma vez, sentença condenatória proferida no processo civil. E aqui o projeto de lei aprovado no Senado Federal, que tem a mesma quantia, ou tem redação muito semelhante, não. Como era antigamente, lá, artigo 475N1, a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, foi essa a redação da Lei 11.232 de 2005 que falávamos ainda há pouco, e no novo CPC, como estava lá no início do vídeo, artigo 515, inciso 1º. Não se fala mais em sentença, e sim em decisões. As decisões proferidas no processo civil. E não se fala mais que reconheça a existência, mas que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, fazer, não fazer, ou entregar coisa. A grande questão quanto ao ponto gira em torno do âmbito de incidência da eficácia executiva, se apenas em torno das sentenças condenatórias, ou se também em relação às sentenças constitutivas ou meramente declaratórias. Mais uma vez trago à colação algumas passagens doutrinárias, como de costume, ao final nós teremos a indicação da obra. Aspas. Sentença que reconheça a existência de uma obrigação não tem o mesmo significado que sentença condenatória, nem sentença com eficácia condenatória.
Sentença que reconhece a existência de obrigação abrange também as sentenças ditas meramente declaratórias, ou seja, aquelas que se limitam a declarar a existência, inexistência ou modo de ser de uma situação ou relação jurídica, sem determinar o cumprimento de uma prestação de conduta. Essa é a passagem extraída desta obra, que está na tela para os senhores. Próxima. Aspas para o autor. A grande questão que se colocou a partir da redação anterior, que mencionava a sentença que reconhecia a existência da obrigação, foi a respeito da possibilidade de se reconhecer uma sentença declaratória como título executivo. Segundo pensamos, as sentenças declaratórias, inclusive as de improcedência, são executáveis quando explicitarem todos os elementos de uma prestação exigível. A nosso ver, não faz sentido impor nova fase de cognição para explicitar um comando condenatório a uma sentença que já contém todos os elementos identificadores da obrigação. Nesse sentido, a redação dada pelo novo CPC deixa, a nosso ver, mais clara a possibilidade de se ver na sentença declaratória um título executivo, desde que reconheça uma obrigação, seja ela de pagar quantia, de fazer, de não fazer, ou de entrega de coisa, certa, líquida e exigível. Essa é a passagem dos autores que estão na tela, destacado aí para os senhores. Próxima passagem doutrinária. Como na sentença meramente declaratória, artigo 19 do CPC, não há imposição de obrigação nem de sanção, traço caracterizador da eficácia executiva da sentença, não contém ela, as sentenças meramente declaratórias, aptidão para impor a prática de atos de execução, não contém força executiva. Reconhecer existência de obrigação, que estava previsto no artigo 475-N, inciso 1º do CPC anterior, ou reconhecer a exigibilidade de obrigação, artigo 515, inciso 1º do CPC, não é a mesma coisa que impor obrigação. O autor fixa os limites da lide no processo civil, artigo 141 do CPC, impondo ao juiz decidir apenas o que ele, autor, quer, artigo 492 do CPC, sendo vedado ao juiz decidir sobre o que não lhe foi pedido, princípio da inércia, artigo 2º do CPC. Não se pode conferir a essa sentença de mera declaração uma eficácia não pedida pelo autor da ação, eficácia executiva, impondo-se ao réu a consequência diversa daquela para a qual fora citado para se defender. É nula no processo civil a decisão extra ou ultra petita, justamente porque ofende o princípio da congruência entre pedido e sentença. Ao reconhecer a obrigação de fazer, não fazer, ou pagar quantia, o juiz pode não estar julgando fora ou acima do pedido, mas dar-se-á a essa sentença ultra eficácia, praeter petitum, vale dizer, eficácia executiva. A pretensão meramente declaratória é a mesma coisa no plano eficacial e significa burla ao sistema com aparência de legalidade. Essa é uma opinião contrária, portanto, ao sistema atual dos professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. A referência completa está destacada na tela para os senhores. Essa alteração se deve, em grande medida, pela mudança verificada tanto em sede legislativa quanto na seara jurisprudencial a respeito da efetividade da tutela jurisdicional executiva. Passou a se admitir a execução de sentenças meramente declaratórias, nos casos em que se opera a definição integral da norma jurídica individualizadora, como se vê da paradigmática decisão do STJ. Eu vou fazer a leitura tão somente da ementa, tão somente da parte em negrito destacada da ementa, e vou destacar para que os senhores posteriormente deem pause no vídeo se houver interesse na leitura. Então, olha lá, processual civil, tributário, valores indevidamente pagos a título de contribuição previdenciária, sentença declaratória do direito de crédito contra a fazenda pública para fins de compensação, superveniente impossibilidade de compensar, eficácia executiva da sentença declaratória para haver a repetição do indébito por meio de precatório. E aí, aqueles que tiverem interesse, mais uma vez eu destaco, basta que deem pause na tela para tomar a leitura completa do julgamento,
do recurso especial 588.202 pela primeira turma do STJ. Bom, seguimos. Mais posições da jurisprudência aqui para os senhores interessados, basta que efetuem pausa na tela para tomar as anotações. Sobre o ponto se manifestou Humberto Teodoro Júnior. Eu vou fazer a leitura, ao final eu trago a passagem, citação bibliográfica completa. De fato, se nosso direito processual positivo caminhou para a outorga de força de título executivo a todo e qualquer documento particular em que se retrate obrigação líquida, certa e exigível, por que não se reconhecer igual autoridade à sentença declaratória? Esta, mais do que qualquer instrumento particular, tem a inconteste autoridade para acertar e positivar a existência de obrigação líquida, certa e exigível. Seria pura perda de tempo exigir, em prejuízo das partes e da própria justiça, a abertura de um procedimento condenatório em tais circunstâncias. Se o credor está isento de ação condenatória, bastando dispor de instrumento particular para acertar-lhe o crédito descumprido pelo devedor inadimplente, melhor será sua situação de acesso à execução quando estiver aparelhado com prévia sentença declaratória, onde se ateste a existência de dívida líquida e já vencida. A referência bibliográfica da obra consultada está na tela agora para os senhores. Atualmente, portanto, o que importa para fins de autorizar ser execução forçada, mais uma passagem doutrinária. Não reside mais no comando condenatório, mas no completo acertamento sobre a existência de uma prestação obrigacional a ser cumprida pela parte. As sentenças declaratórias e constitutivas, que não configuram título executivo, são, na verdade, aquelas que se limitam a declarar ou constituir uma situação jurídica sem acertar prestação a ser cumprida por um dos litigantes em favor do outro. São, pois, as sentenças puramente declaratórias ou puramente constitutivas. A passagem doutrinária está aí, do mesmo professor Humberto Teodoro Júnior. A questão, no entanto, está longe de ser unânime entre os estudiosos, como se vê nas lições de Cândido Rangel Dinamarco, aspas para o autor. Em nenhuma hipótese, a sentença meramente declaratória, mesmo quando positiva, constitui título executivo para execução forçada. Ainda quando a obrigação declarada haja sido ou venha a ser descumprida, quando somente a declaração houver sido pedida ao juiz, só a mera declaração ela dará. Mais uma vez aqui, igual do professor Nelson Nery Júnior, se utilizando o princípio da congruência. Tá? A oferta de título para a execução forçada está exclusivamente nas sentenças declaratórias, pois só elas contêm esse momento lógico. E aí, essa é uma passagem retirada da obra do professor Cândido Rangel Dinamarco. A referência completa está na tela para os senhores. Bom, no próximo vídeo, nós vamos tratar do inciso 2º do artigo 515, que eu destaquei aqui para vocês. Olha aí, ó, a decisão homologatória de autocomposição judicial, logo depois vem o inciso 3º e por aí vai, tá certo? Bom, então vamos ficando por aqui, meus amigos. Um vídeo desse inteiro para tratar desse importantíssimo inciso 1º do artigo 515 do CPC. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.